Queridos, a paz do Senhor, Pastor Heraldo Couto, estamos aqui para transmitir mais uma mensagem doutrinária da Palavra de Deus. Eu quero convidar a todos para lermos na carta aos Hebreus, iremos falar sobre fé, no capítulo 11, e o versículo 1, que assim nos diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amantíssimo Deus, meu Pai, estamos nós em Tua presença, viemos te pedir a sabedoria, a inteligência, a unção do Teu Espírito Santo. Fala para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma certa feita, eu ouvi alguém classificar a fé de 3 maneiras: sobre fé natural, fé emotiva e fé sobrenatural. Apenas a gente vê a Bíblia falar a respeito de fé. Mas, mesmo assim, vamos fazer um comentário sobre este assunto. E vamos começar com a fé que alguém falou, a fé natural, que a gente pode até admitir, porque é algo da natureza humana e todos podem praticar, independente de servir a Deus ou não. Por exemplo, a gente vê pessoas dizer, ou até você, dizer: amanhã vou viajar, amanhã vou para a faculdade, amanhã vou visitar o meu tio. Muitos falam assim, mas Tiago, ele nos orienta a fazer desta forma, dizendo: não sabeis o que acontecerá amanhã. A vossa vida é como um vapor que aparece e depois desaparece. Aí ele diz que deveriam dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Já o apóstolo Paulo, falando na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, amados, possa ser que exista essa fé natural, podemos até admitir. Mas ele falou também de outro tipo de fé, a fé emotiva, que para mim não existe fé emotiva, porque a fé, ela não é regida pela emoção, de hipótese alguma. Emoção é emoção, fé é fé. Então, amados, depois eu posso imaginar o seguinte: às vezes no culto, depois de uma mensagem calorosa, com testemunhos maravilhosos, alguns até choram, diz que crê, e muitas vezes dá tudo esperando receber uma bênção de Deus. Ora, uma coisa é você servir a Deus movido pela paixão, emoção, outra coisa é servi-lo consciente. Você ter consciência de quem está servindo e praticar a verdadeira fé. Eu pergunto: quantos casam levado pelo sentimento da emoção? Muitos. Muitos não casam pelo amor, mas por sentimento emocional. E essas pessoas não fazem reflexão sobre a questão que envolve o casamento.
porque sabemos que casamento é algo sério. Só deve casar com quem ama. Não devemos casar levado pela emoção, talvez pela beleza de alguém, talvez pela área financeira de alguém. Não. Eu às vezes posso perguntar, quantos se mantêm casados até a morte? Aqueles que se deixam levar pelo sentimento emocional, que se deixam levar pelo sentido financeiro. Poucos se mantêm até a morte, porque o casamento tem que ser feito por amor. Mas isto acontece porque o sentimento emocional, ele não tem consciência. E muitas vezes fazem juras de amor e depois estão odiando. A emoção, queridos, ela é humana. É uma fonte de amor e ódio. Eu pergunto, como podemos confiar no sentimento emocional? Como? Queridos, a fé, ela não é regida pela emoção. Eu comparo tais pessoas que se deixam levar pelo sentimento emocional como um barco sem leme. Não chega ao destino, fica à deriva. Então, a fé emocional, ela não existe. Mas vamos falar de outra fé, a fé sobrenatural. E este sobre está se referindo que está acima do natural, que está acima da emoção, que está acima do intelecto. Pergunto, o que é fé? O dicionário diz que fé é confiança. Diz também que é convicção, e não está errado, é isso mesmo. Mas o que a Bíblia diz a respeito? A Bíblia diz, conforme a palavra que lemos, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Já falamos da importância de fundamento, da importância do alicerce em uma construção, porque fundamento é base, fundamento é alicerce. Aí pergunto, por que grandes edifícios e pontes não caem facilmente? Porque tem fundamento. E o salmista disse que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, amados, o relacionamento com Deus, ele acontece no racional, na consciência, na fé sobrenatural ou na fé transcendental. Porque é ela que nos sustenta. E é ter certeza, é ter convicção ou confiança em um Deus que tudo pode, em um Deus que para ele não existe impossível. Assim também para nós, segundo a palavra de Deus, não é isso? Que tudo é possível aquele que crê. Mas Paulo ele falou de dois componentes importantíssimos da fé. Lá em Romanos, no capítulo 10, ele diz assim,
da necessidade de crer no coração, visto que com o coração se crê para a justiça. E disse mais, que nós precisamos confessar com a boca. Ele diz, a fé é ativada pela voz. Se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres, falando aos coríntios, ele disse também, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Já Jesus, ele diz, mas crê que se fará o que se diz, sem duvidar em seu coração. Está escrito lá em Marcos 11, 23, a parte B. Então, amados, existem duas armas espirituais poderosíssimas e nós estamos sujeitos a cada uma delas. A dúvida ou a fé. A dúvida, nós sabemos que é o principal instrumento do inferno. Então, citar a palavra sem crer no coração não é fé. Muitos até dizem que creem, mas não acontece nada. Até chora, até pula, mas não acontece nada. Até dizem que tem fé, mas não acontece, porque isso não é fé. Muitas vezes, as constantes repetições estão baseadas no medo e não na fé. É um desejo que as pessoas têm de receber e não recebem. Quando a pessoa tem fé, acontece. Mas se falta fé para você receber a bênção de Deus, o que fazer? O que devemos fazer para que possamos receber a bênção de Deus? Então vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Por exemplo, a respeito da saúde, o Salmo 103, ele diz que ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades. Então é preciso citar a palavra para edificar a fé. É preciso fazer isto. Aí Paulo fala aos Romanos, mais uma vez, no capítulo 10, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Olha, queridos, quando a mente está renovada, ela é terreno fértil para a semente ser germinada. Porque a palavra cai no coração e torna-se fé. É preciso pensar nisto. Aí Paulo disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É preciso que haja uma transformação. É preciso que tenhamos uma mente renovada, baseada na fé que o Senhor tem nos proporcionado. Porque quando cremos no que diz a palavra, nós cremos que Deus deseja que sejamos abençoados. É esta a vontade de Deus. Deus tem prazer e Ele deseja que todos nós sejamos abençoados para que possamos também abençoar a outros. Então, para que isso aconteça, você tem que proclamar a fé com palavras baseadas naquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem nos proporcionado, como
A Bíblia diz lá no profeta Isaías 53 que o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Foi o Senhor que tomou sobre si. E o que devemos fazer? Descansar no Senhor. Agora descanse Deus e não na sua capacidade, e não na nossa capacidade. Quem nos capacita para receber alguma coisa é Deus, mediante a nossa fé. Por exemplo, vamos imaginar um irmão, ele recebe a oração e depois vai procurar o pregador para orar novamente. Ele está dizendo que a oração feita, a primeira oração, não teve nenhuma importância. Quem tem fé, recebe. Basta alguém orar, por mais curta que seja a oração, ele recebe, porque ele praticou a fé. Sabe por quê? O que faz a fé funcionar é o poder de Deus. O poder de Deus é que faz a fé funcionar. Por isso o escritor escreveu que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Não é isto? A fé é a prova das coisas que se não vê. A fé é que faz funcionar e recebermos a bênção de Deus. Porque a visão de fé, ela não ignora as circunstâncias, mas ela vence as circunstâncias, os problemas, os vendavais, ela não está nem aí. Estamos diante dessa pandemia, mas você crê, eu creio também, que Deus nos dará, já deu a vitória. Ele já deu a vitória. Porque o Senhor, Ele chama a existência a coisa que não existe. Então Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, ele diz que e chama as coisas que não são como se já fosse. Então, amado, dizer não estou doente, às vezes alguém recebe uma oração e pergunta, você está ainda sentindo alguma dor? Ele disse, eu estou sentindo, mas eu creio que já estou curado. Então ele chama algo que existe como se não fosse, se não existisse. Então, amado, a fé, ela não ignora a realidade, mas crê que a palavra de Deus, ela é mais poderosa para receber a bênção de Deus. Então, fé é crer na realidade espiritual. Eu lembro-me de um testemunho, quando eu trabalhava no Polo, em uma empresa, me apareceu um caroço na junta aqui da mão, que estava me preocupando, do tamanho de um agude. Eu acredito que você sabe o que é agude, um limão pequeno. E eu fui fazer o periódico, e o médico disse, olha, Heraldo, você terá que fazer uma cirurgia. E eu olhava para a minha mão, o caroço estava lá. Aí eu orei e disse, está repreendido, saia em nome de Jesus. Mas volto a orar, o caroço estava lá, continuava a doer, mas eu dizia comigo mesmo, eu já estou curado, eu já recebi a bênção. No outro dia, quando eu olhava, o caroço estava e continuava a doer, e eu dizia comigo só, eu já estou curado, eu estou curado. E sabe o que aconteceu? Eu esqueci, e depois de um tempo que eu procurei aquele caroço, foi-se, não existia mais, e o Senhor me curou, porque eu criei que Deus é poderoso para fazer isto. Não foi diferente com Abraão. Abraão, com quase 100 anos, e Sara com 90 anos, eu pergunto, podia, pela possibilidade humana, ter filhos? Não.
Mas Deus disse a Abraão: Abraão, por pai de muitas nações te constituí. Sabe o que acontece? Abraão não duvidou na promessa de Deus. Ele estava certo que o que ele prometeu, o que Deus tinha lhe prometido, ele ia cumprir com a sua promessa. A mulher que tinha o fluxo de sangue também acreditou e Deus curou aquela mulher de uma maneira maravilhosa. Então temos sido ensinados que o real deve prevalecer para aquele que não crê, para aquele que não conhece a Deus. Mas para nós que conhecemos a Deus, não, a fé prevalece, porque a palavra de Deus é a língua materna dos nascidos de novo. Então, amados, assim como um pai ensina os seus filhos a falar, é preciso também aprender a praticar a fé. Ela envolve muito mais do que o sentimento emocional. Ela é atributo do espírito humano para alcançar o Espírito de Deus. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. Então diga: tudo posso naquele que me fortalece. Oremos. Amantíssimo Deus, meu Pai, aqui estamos nós em Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, e permaneça conosco, abençoe os Teus servos, repreenda esse coronavírus, ó Deus, e fica com os Teus servos agora e para sempre. Amém.